sou a Mônica, tudo bom? Hoje eu quero falar com você sobre o que fazer quando a gente está triste, desapontado. Como a gente pode dar a volta nessa situação e mudar esse cenário. Eu quero compartilhar aqui o que funciona comigo, por exemplo, quando isso acontece, de eu estar triste. Às vezes a nossa tristeza começa pequena e de repente a gente começa a alimentar essa tristeza. E quando nós percebemos, a gente está ali mergulhado. E uma coisa que aconteceu e trouxe um pouco de desapontamento faz com que tudo fique triste. Você já começa a ver tudo com pessimismo, todas as outras áreas da sua vida, de repente, você começa a ficar amargurado. E é sobre isso que eu quero falar essa semana. Então, às vezes acontecem coisas que nem são tão importantes, mas em vez da gente focar nela, na dimensão que ela é, aquela situação, a gente pode correr dois riscos. Primeiro, pensar nela de uma forma tão insistente e aquilo se tornar maior e mais relevante. E a gente dá abertura para que aquilo nos marque de uma forma negativa ou nos leve para um estado em que a gente vai passar, às vezes, horas e até dias num estado de tristeza, de desapontamento. O outro risco é a gente pegar, isso geralmente quando se trata de relacionamentos, é nós pegarmos algo pequeno que aconteceu e misturar com outras coisas que aconteceram lá atrás. Então, de repente, o que era pequeno se torna grande e a gente coloca tudo numa panela, mistura e acaba que a razão ou o motivo para aquela tristeza vai ficando maior, vai crescendo, de uma forma que depois, nem que a gente queira, a gente consegue sair com facilidade desse sentimento que acabou sendo gerado em nós. Mas, se isso aconteceu com você, separe bem exatamente o que aconteceu, principalmente se é em relação ao que você viveu com outra pessoa. A gente tem que ser honesto e tratar problema por problema. Primeiro, veja bem a dimensão daquele problema e tenha a perspectiva do tamanho dele. Tenta não aumentar quando isso acontecer a próxima vez com você. Tenta não irrigar e trazer adubo e fazer com que aquilo fique tão grande que depois você não possa nem lidar com aquele grande problema, aquela grande pintura que surgiu na sua cabeça. Esse é o primeiro conselho. Agora, se o problema já está grande, se já não tem como, se a gente já passou por todo esse processo, ou se de qualquer forma a gente imagina que aquilo que aconteceu por si só é tão grande assim, que nos coloca numa situação tão triste, o que pode ser feito nessa situação? Porque se nós permitirmos, muitas vezes nós vamos ficar batidos por dias. Isso pode trazer prejuízo muito grande no relacionamento nosso com as pessoas que a gente ama. Pode trazer prejuízo para nós em relação à nossa vida, em relação a como nós passamos nossos dias. Não há benefício em deixar uma tristeza, um aborrecimento se tornar algo tão pesado como uma amargura. A primeira coisa que eu acho que a gente tem que fazer numa situação dessa é chamar o Senhor, chamar Jesus para trazer a paz para o nosso coração, porque Ele é o príncipe da paz. Ele pode, e se nós quisermos e pedirmos para Ele nos resgata dessa situação emocional. Ele vem e Ele pode nos tirar desse estado
em que fica difícil manter a fé às vezes, é difícil a gente ver a vida com esperança, com luz, com alegria. Nós temos a palavra de Deus que tem promessas que podem nos aliviar, para que o panorama não seja tão amplo assim como a gente está pintando, para que o problema não seja assim tão feio, né? Como a pintura que nós fizemos, como o desenho que nós desenhamos. Na palavra nós temos assim consolo e temos esperança. Há várias passagens bíblicas que podem nos aconselhar e que é interessante a gente ter isso de cor, porque quando vier alguma coisa que traga uma situação nesse sentido, alguma circunstância, se a gente tiver isso na ponta da língua, a gente vai entender que aquilo não é tão determinante e que todas as coisas vão acabar cooperando para nós, sejam essas coisas acontecimentos bons ou ruins. A palavra é um dos itens da armadura do cristão. E eu vou ler para você essa passagem que fala da armadura do cristão e que nos ensina como, numa situação como essa que a gente está conversando sobre hoje aqui, saber a palavra pode nos ajudar. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é essa espada. É um desses itens que podem nos ajudar, porque, como diz essa passagem, a nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta é contra potestades e principados. Então, muitas vezes, alguma pessoa até fez alguma coisa que nós não gostamos, ou aconteceu alguma coisa que envolveu alguma atitude que nos desapontou, mas nossa luta nunca será contra as pessoas. Nossa luta é em oração. Combata tudo que tenta te tirar da luz, da esperança, da sabedoria. Não se renda, não fique degustando isso, que não é legal. Além disso, com certeza, junto com essa coisa ruim que aconteceu e te aborreceu, existem coisas boas que estão acontecendo na sua vida. Certamente, certamente. E nossa vida sempre é permeada de coisas ruins, mas tem coisas boas acontecendo na nossa vida. Busca lembrar dessas coisas boas também. Busca lembrar de momentos bons, situações boas que você viveu com essa pessoa, se o que está te trazendo tristeza é alguém, é alguma coisa que alguém fez. Se nós buscarmos lembrar das coisas boas que acontecem, isso tem um grande poder de amortizar qualquer coisa chata, ruim, desagradável que tenha acontecido. Por último, eu quero te convidar a acionar a sua razão. Já que é uma emoção que está nos tirando do eixo, por que não a gente dar um break também nessa emoção e tentar encarar o que aconteceu de uma forma racional? Antes de mais nada, a gente tem que sair do problema e olhar ele de fora, por cima, sem o coração estar envolvido. Dá para fazer isso, é possível. Com certeza você vai conseguir ver outra perspectiva, a perspectiva da outra pessoa, a outra perspectiva da situação e de uma forma racional. Se existe uma coisa te chateando ou duas, coloca aquilo no papel, coloca aquilo que aconteceu ali. Se
é muito provável que se você ficou triste com alguma coisa, veio outra coisa que te deixa triste também, e já veio outra, depende do tempo que você ficou aí degustando sua tristeza. Anota, são 2, 3 coisas que estão te deixando chateada e que vieram todas juntas agora para te derrubar. Anota a primeira coisa que aconteceu. Anota a segunda coisa que você lembrou, que está te chateando. Anota a terceira, anota tudo. Olha para isso no papel. Anotou? Tá tudo ali no papel? Tá sob controle? Olha aquilo ali agora. Com um olhar mais racional. Veja o tamanho e a dimensão que tem aquilo ali na verdade. Depois que você enxergou aquilo por outro prisma, escreve formas de minimizar aquele estrago ali. Ou formas de lidar com aquele problema e solucionar. Cada um deles. Faz isso com o primeiro, faz com o segundo, faz com o terceiro. Olha lá, tudo que você escreveu, olha, como que eu posso fazer para lidar com essa situação de uma forma diferente? Como que eu posso fazer para solucionar isso aqui que está me trazendo tristeza? Olha, eu posso fazer isso, aquilo outro. Pensou em 2, 3 maneiras? Bacana. Não existem 2, 3 maneiras? Não tem solução, talvez? Então, como que você pode minimizar o que isso tem causado em você? Qual é a forma que você pode minimizar como aquilo tem repercutido na sua vida? Olha, eu não consigo solucionar, mas eu posso diminuir o prejuízo disso aqui ou essa chateação minha se eu fizer isso, isso ou aquilo. Anota. Agora, você chegou à conclusão que você não consegue nem solucionar e nem minimizar? Arquiva. Arquiva. Se não tem solução, se não tem nenhuma forma de você tornar aquilo menos desagradável, para que você vai ficar se lembrando? Não há mais o que fazer. Coloca no seu arquivo e deixa lá empoeirando. Sabe, antes de haver, eu sou advogada, e antes de existir o processo digital, sabe que eu não sei se provavelmente ainda são arquivados alguns processos em papel, né, físicos. Mas na época que não existia e eram todos os processos físicos de papel, chegava uma situação daquele processo que ele era arquivado e ia para um prédio de arquivo. E ali ele ficava empoeirado, né, cheio de poeira, cheio de teia de aranha, até alguém lembrar dele, precisar por alguma razão ter que ir lá, pedir um funcionário para pegar aquele processo, mexer nele, vem aquele cheiro, né, que chega a dar aquela alergia. Depois ele ia guardado ali de novo. Ou às vezes ninguém nunca requeria, ninguém nunca ia olhar para ver o que tinha virado aquele processo. Até chegar o tempo de se desfazer dele em definitivo. Por que a gente não pode fazer isso com as coisas que a gente não pode solucionar? Para que a gente vai ficar se torturando com coisas que não tem, às vezes, uma forma da gente lidar com elas agora? Arquiva. Se permita isso. Isso é uma questão de bondade consigo mesmo, é uma questão de amor com a gente. Para que a gente vai ficar se ferindo, se machucando com algo que atualmente não pode ser solucionado? Se permita esquecer isso, se permita viver dessa forma. A dica da razão é anotar, buscar a solução, buscar uma forma de minimizar ou arquivar. Aí quando a sua mente começar a querer te perturbar de novo com aquela lembrança, você pode dizer para ela assim, não, para tudo. Isso aí eu já resolvi. Isso aí eu já dei essa solução, aquela outra eu já larguei de mão. E já corta na raiz, não se permita. Não deixa isso ficar perturbando, tirando a alegria dos seus dias, tirando as cores do seu mundo, da sua realidade, momentos que você pode curtir e tá bem. Essa era a dica do dia de hoje. E eu te garanto que quando a gente escreve e tira apenas do mundo imaginário e coloca ali no mundo físico,
escreve, olha, lida com aquilo ali de uma forma individualizada, isso é libertador. Bom, é o que eu tinha para te falar essa semana. Deixo aqui um grande abraço. Se você achar que isso pode ajudar alguém, compartilhe, tá bom? Te vejo a semana que vem. Tchau!